O presidente nunca me convidou para ser ministra da Saúde. Havia outros defensores dessa tese dentro do gabinete paralelo? Eu desconheço um gabinete paralelo e muito menos que eu integre qualquer gabinete paralelo. Agora que eu não fui ministra, foi muito melhor, porque eu fiz esse negócio junto com o Carlos Wieser, nós estamos com 10 mil voluntários. Quando ele ficou doente, eu enviei mensagens que eu achava que precisava do zinco, porque eu sabia que ele estava tomando azitromicina e estava tomando hidroxicloroquina. Na primeira conversa que eu tive com ele, que foi logo quando começou essa questão da pandemia, eu fui pedir para ele conseguir o sal da hidroxicloroquina. Ele não precisa me sondar, ele já me conhece, a gente conversa direto. Passei um mês em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello, atuando como um conselheiro ao Ministério da Saúde. Posteriormente, eu fui convidado para assumir uma das secretarias. No entanto, eu preferi não aceitar o convite e trabalhar de forma independente e solidária ao combate do Covid-19. E foi nesse momento que eu tive, então, a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são reconhecidas tanto no Brasil como no exterior. Como o Dr. Anísio Yamaguchi, Dr. Roberto Zeballos, Dr. Anthony Yuan, Dante Serra e muitos outros que participam desse conselho científico independente, ou seja, são voluntários e estão dedicando seu tempo, sua habilidade, sua experiência, compartilhando com a população um tratamento precoce. Momento de sinceridade agora com vocês, preciso dizer, eu gravei e falei, não quero falar sobre isso, não vou falar, não vou postar. Passou o dia, chegou 6h12 da tarde, que é quando eu tô gravando de novo, porque eu acho que na real eu vou ter que falar sobre isso. Porque a Juliana Paes, ela postou no Instagram dela, tá bom assim a pronúncia pra vocês pararem de me criticar e de me xingar nos comentários porque eu falo Instagram, enfim. A Juliana Paes colocou nos stories dela uma foto da Nise Yamaguchi. Já faço um breve resumo para que você entenda quem é a Nise Yamaguchi, mas ela estava na CPI da Covid, em que ela citou algumas coisas, entre essas várias coisas, um tratamento que não tem comprovação científica nenhuma. Ela era apontada, essa Nise Yamaguchi, ela começou a ser apontada ali num período do governo Bolsonaro, já na pandemia, como uma alternativa do Ministério da Saúde. Nós temos o Ministério da Saúde e a gente tinha um gabinete de gestão de crise da pandemia alternativo, em que a Nise, aparentemente, ela dava os conselhos dela, ela dava entrevistas, ela falava e falava repetidamente, várias vezes, não só sobre a proximidade com Jair Bolsonaro, sobre como eles já se conheciam, como eles já se falavam com muita frequência, mas também como ela defendia absurdamente o uso de vários medicamentos sem comprovação científica nenhuma, que eu não vou citar o nome aqui por questões de algoritmo e por questões de parar de disseminar o nome desse medicamento. Ela tem um vídeo, inclusive, que ficou bem famoso, e ele voltou há pouco tempo, de um vídeo dessa Nise Yamaguchi, inclusive, desculpa se eu pronunciar o sobrenome errado, em que ela diz que o repórter, ou a repórter, a pessoa que está entrevistando ela, pergunta pra Nise se esse medicamento sem comprovação científica poderia ser proibido no Brasil. E a Nise diz não por cima do cadáver dela. E aí a Nise completa dizendo cadáver não moral, mas físico. E ela começa a dar uma risada ali que, no contexto e no time, nos amiguinhos, no clubinho, no grupo que a Nise faz parte, uma risada bem macabra. Mas ok, ela deu uma risada ali bem macabra e vários outros momentos em que eu gosto de ressaltar que a Nise falou com todas as letras, que conversava com o Bolsonaro com muita frequência, que eles eram próximos. Por que eu tô fazendo este breve resumo? Juliana Paes defendeu a Nise Yamaguchi porque durante essa CPI em que a Nise foi convidada lá para se pronunciar, para falar sobre algumas coisas que vieram acontecendo, para que a gente possa investigar e entender exatamente o que é que está acontecendo com esse país e com esse governo, a Nise mentiu. A Nise mentiu muito. A Nise omitiu. A Nise não respondeu. A Nise faltou algumas aulas da formação dela também. Tô dando um resumo porque eu não quero que pareça uma coisa que não é. A Nise mentiu em muitos momentos, a Nise mentiu com muita frequência. Mas o que a Juliana Paes postou e estava defendendo
era que mulher merece respeito. Estas foram uma das aspas que foram retiradas da Juliana Paes e foram colocadas em vários portais. Na verdade, a Juliana Paes colocou uma foto da Nise e botou show de horror e boçalidade na CPI da Covid. Certa ou errada, não importa. Intimidação, coação, fala interrompida, mulher merece respeito em qualquer ambiente. Foi isso que a Juliana Paes postou nos stories dela e, obviamente, ela foi criticada por muitas pessoas. Vamos voltar umas casinhas, vamos falar sobre a Nise, que era o vídeo que eu tinha gravado que eu não queria falar. Vamos falar sobre a Nise na CPI e os senadores, como os senadores conduziram essa CPI. Ou melhor, como eles vêm conduzindo essa CPI, se ela realmente foi desrespeitada, destratada ou qualquer coisa do tipo. E aí a gente vai falar sobre a Juliana Paes, posicionamentos políticos, quem é Juliana Paes no cenário político brasileiro que resolveu aparecer. Então, vamos lá. A Nise Yamaguchi, como já dei esse resumo pra você, vamos pular direto pra CPI. Ela realmente foi tratada de uma maneira que, por exemplo, o Pazuello não foi tratado assim. Não é novidade pra vocês, eu acho que eu não vou falar nenhuma novidade aqui, eu também não quero pagar de esquerdomacho, apesar de ser que é óbvio que todos os senadores pesaram muito mais a mão na Nise do que nas outras pessoas. Inclusive, eu acho que pesaram mais a mão na Nise do que no Pazuello, por exemplo. O Pazuello não recebeu, foi sim, bateram muito no Pazuello, cobraram muito ele, apontaram o dedo, falaram coisas, sessão interrompida, passa mal, pressão cai ou sei lá o que, mas aparentemente ele estava bem corado, como disse um jornalista, que ele poderia continuar, mas não foi tratado da mesma maneira, por exemplo, que a Nise. A Nise pesaram muito mais a mão porque a conversa, o papo ou a maneira de falar sobre a Nise dos senadores pra Nise, dos senadores pros outros senadores e senadoras, mas eu tô dando ênfase nos senadores porque foram senadores que fizeram isso. Eles começaram a conduzir umas falas de que, assim, convidamos a Nise pra falar aqui, mas se eu fosse vocês, parava de dar ouvidos porque ela está mentindo. Não leve em consideração o que Nise está falando. Eles passaram a desconsiderar, eles passaram a chamar ela de mentirosa na cara dela. Passaram a falar que ela estava mentindo e que não iam considerar. Em alguns momentos, inclusive, falaram que ela poderia ser... E aí, isso aqui já não é mais falta de respeito ou, enfim, qualquer outra coisa. Mas ela estava escondendo tanto, omitindo tanto e mentindo tanto que ela poderia ser chamada, e ela foi informada disso, para mais uma vez prestar só que daí ela estaria envolvida diretamente nesse caso, né? Ela estava indo lá nesse caso aqui para responder perguntas. Como ela não estava respondendo e estava omitindo, ela poderia se complicar nessa situação, ela pessoalmente, e ela poderia voltar como um foco desse problema, tá? Acho que eu consegui resumir em outras palavras para que absolutamente todos os seres humanos consigam entender, inclusive aqueles que não estão por dentro da política. A Juliana Paes provavelmente estava assistindo a CPI como várias outras pessoas e ela resolveu se manifestar defendendo a Nise, que não é uma pessoa que eu quero fazer um grande esforço para defender. A Nise não é uma pessoa que eu quero aparecer aqui falando bem ou mal, não é essa a questão. Mas assim, preciso só ressaltar que sim, a maneira que conduziram, a maneira que se comunicavam, a maneira que falavam com a Nise era bem diferente da maneira que falavam com o Pazuello, por exemplo. Talvez pela Nise ser uma mulher que aparentemente parece um pouco mais velha, ela tem uma voz mais meiga, então ela tá sempre parecendo que ela tá cuidando de todo mundo, a maneira que ela fala até dos medicamentos que não tem comprovação científica no planeta Terra inteiro. Ela defendia como se ela estivesse muito preocupada com brasileiros e brasileiras de norte a sul desse país que precisavam tomar esse medicamento, de novo, sem comprovação científica. Então, pode ser que isso tudo, esses senadores tenham se aproveitado para crescer ou para tentar parecer maior do que o que eles realmente são.
Mas não só isso. A gente precisa dizer também que a Nise, além de uma mentirosa, de uma pessoa que tá escondendo um monte de coisa e agora tá começando a falar exatamente o contrário do que ela disse ano passado, 6 meses atrás, eu poderia dizer, ou talvez um ano mesmo, fechando, eu poderia dizer também que um despreparo da quantidade de senadores e senadoras para essa CPI da Covid é um despreparo gigantesco a ponto de as falas dos senadores e das senadoras se transformar num update de Twitter. A CPI da Covid chega um período que dura assim 1 hora, 2 horas, que se transforma só em cortes de trending topics, de assuntos mais comentados do Twitter, porque eles estão se assistindo. Eles estão se assistindo numa tela e eles estão monitorando as falas das pessoas no Twitter. Então eles vão se conduzindo para ver qual é o ângulo que fica mais bonito na câmera e na outra janela eles estão vendo qual é a opinião que eles têm que dar. É basicamente isso que tá fazendo. Um despreparo gigantesco, porque se eles estivessem minimamente preparados, a gente não precisaria chegar no ponto de parecer um bando de gente arrogante, ignorante, e o ignorante no sentido de tipo assim, gente que não tá afim de tá ali e que foi ali só pra descontar um ódio que eu também tenho desse governo. Só que algumas pessoas parecem que guardaram um pouquinho mais pra Nise Yamaguchi do que pras outras pessoas, do que pra Pazuello, por exemplo. Assim, minha humilde opinião. Não estou aqui defendendo Nise Yamaguchi. Tô ressaltando várias vezes. Mentirosa. Mentiu em vários e vários momentos. Mas eu também não posso deixar de falar que sim, pesaram muito a mão, alguns senadores pesaram muito a mão na Nise Yamaguchi e existem alguns pontos que a gente precisa tentar entender por quê. Já Juliana Paes, eu fiquei tentando buscar outros momentos de manifestação política sobre o governo Jair Bolsonaro. Vou admitir para vocês que eu não gastei muito tempo pesquisando sobre isso, mas encontrei uma breve entrevista da Juliana Paes ano passado também, para aproveitar a linha de falas da Nise Yamaguchi, que antes disse uma coisa, agora disse outra. Vou pegar também uma entrevista que a própria Juliana Paes deu pro Globo, em que ela disse o seguinte, aspas para Juliana Paes, sobre Jair Bolsonaro, vou lembrar vocês, 2020. Torço para que o país dê certo independente de quem esteja em Brasília. Não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar, já que ele está lá. Não vou boicotar, essa polarização é boba. Foi isso que a Juliana Paes disse numa entrevista e logo depois, eles pegaram isto e lá em dezembro de 2020 começaram 28 de dezembro, para falar bem mais especificamente, que é quando a Juliana Paes respondeu um comentário que estava chamando ela de bolsominion, em que ela disse, eu, bolsominion, ser sensata e desejar que as pessoas parem de brigar, não em caps, significa ser #bolsominion. Parem de encher meu saco e feliz 2021. Essas são as pouquíssimas manifestações políticas que eu encontrei da Juliana Paes. A Juliana Paes, assim, o que eu posso dizer é que concordo. Teve gente que sim, se aproveitou de vários fatores sociais mesmo, para pisar um pouco mais pesado na Nise Yamaguchi. Tenho muitos sentimentos guardados por todas essas pessoas que passaram aí no governo Bolsonaro, direta ou indiretamente. Isso inclui Nise Yamaguchi, que indiretamente estava dando entrevista em todos os canais de notícia, em todos os canais de televisão desse país, vivia falando, vivia defendendo Jair Bolsonaro e dando entrevistas para portais na internet, falando como se fosse um ser humano que dorme e que tem um quarto na casa do Jair Bolsonaro. A Nise falava isso e agora ela diz exatamente o contrário. Então, discordo totalmente, mas senador e senadora precisa estar minimamente preparado para estar numa CPI sobre Covid. A gente não tá tratando mais de
pelo pai, pela mãe, por não sei quem, eu voto sim pelo impeachment, que é uma fratura muito, muito séria, é uma fratura muito perigosa. Basta a gente ver onde nos enfiamos, né? Quando teve o golpeachment lá da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora é um pouco mais grave. A gente não tá naquele showzinho, naquele circo de horrores. Agora a gente tá tratando de um negócio que vai matar 500 mil pessoas. E talvez o Átila tenha razão e chegue a 1 milhão de mortes. A gente vai ficar fazendo showzinho também, ou a galera vai começar a se preparar? E Juliana Paes, por favor, se você puder aparecer mais vezes pra falar sobre política, fala. Eu quero só que a Juliana Paes fale mais. Porque eu quero entender onde que ela tá. Juliana Paes, fale mais.